Olá galera, seja bem-vindo ao canal Na Manha do Gato. E galera, esse daqui vai ser um vídeo bem simples para quem está começando agora na área da elétrica. Para quem já está no ramo há muito tempo, o que eu vou dizer aqui vocês vão tirar de letra, ok? Suponhamos que o morador liga para você dizendo que o disjuntor da casa dele está desarmando e que precisa da sua presença lá no local. Chegando lá, vocês abrindo o quadro de distribuição vão identificar que já tem um disjuntor lá desarmado, o qual corresponde ao circuito do chuveiro, que não está esquentando mais. Após conversar com o morador, ele vai alegar que ele trocou o chuveiro, substituiu o chuveiro antigo por um novo, e que depois que ele fez essa troca, o disjuntor começou a desarmar. Enfim, vamos para a prática, galera. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão abrir, desliga primeiro, né, o disjuntor geral, e vamos tirar a tampa do quadro de distribuição. Vamos fazer a remoção da tampa. Então aqui a gente já identifica que o disjuntor que está desarmado corresponde ao chuveiro, a um disjuntor bipolar. Então a gente deduz que o chuveiro seja um chuveiro de 220 volts, correto? Você vai ter que fazer uma investigação geral aqui do quadro de distribuição. Vamos ver de modo mais amplo do que pode estar causando aí a queda, o desarme aí desse disjuntor. Você vai verificar aqui, primeiro, que nesse quadro de distribuição, que é um quadro bifásico, podendo ser utilizado tanto para a rede 220 volts, como também para a rede 127 volts. Aqui nós já vemos que temos o disjuntor geral de 63 amperes, ok? O disjuntor de 32, que corresponde ao chuveiro. Um outro disjuntor aqui de 20 amperes, aqui às vezes eles não têm a identificação. Às vezes os circuitos que você está observando não tem essas identificações, como máquina de lavar, lâmpadas e por aí vai. Então você pode observar que todos os demais disjuntores estão ligados, estão armados, correto? Uma vez que você verificou isso daqui e já identificou também o que esse disjuntor está ligando, os circuitos de cada disjuntor desse, para o que ele está alimentando, agora vamos fazer uma outra análise. Com um multímetro ou mesmo um alicate amperímetro, nós vamos fazer aí a medição. Como vocês podem observar, é um trabalho bem simples, tá galera? Coloca aqui na escala de volts aqui de 750 volts. Ao utilizar aí um multímetro ou mesmo um alicate, não coloque menos do que isso, tá pessoal? Porque às vezes você vai fazer a ligação e se tiver uma corrente muito alta, além de uma escala baixa que você colocou, pode danificar aí o seu aparelho aí de medição. Vamos colocar aqui só para que a gente possa ver e vamos medir aqui no quadro de distribuição a entrada das fases. Aqui na entrada está dando 234, que é o normal mesmo aqui para nossa região de São Paulo, tá galera? 220 chega a 234, então a entrada está correta. Vamos agora armar o nosso disjuntor geral. E agora aqui embaixo está dando zero porque o disjuntor está desarmado, que é o que corresponde aí ao circuito do chuveiro. Vamos armá-lo e vamos medir novamente. Pronto, aqui vemos também que ele corresponde aí a 234, 235 volts. Os demais, vamos medir aqui de 2 em 2, está correto. Então a energia está entrando e saindo. Vamos agora ver se ele tem 110 aqui nessa residência.
Temos aqui 114 volts, que é para as lâmpadas e tomadas. Vamos ver esse outro, também da mesma forma. Ou seja, os demais circuitos que é utilizado aqui, disjuntores unipolares, eles estão ligando aparelhos aí de 127 volts. Ok, verificado isso, vamos deixar o nosso multímetro de lado e vamos desligar novamente aqui o nosso disjuntor geral para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa inspeção. Observamos que os cabos fases, os cabos de entrada aqui, são cabos de 16 milímetros, que está alimentando aí esse quadro de distribuição, que por sinal é um quadro de 8 disjuntores, tá? Que a gente não está utilizando o DPS e nem o DR, embora estejam na norma a obrigatoriedade de estar utilizando esses dispositivos de segurança, mas nessa casa não tem. Observamos que as bitolas dos cabos do chuveiro, que são duas fases, são bitolas de 4 milímetros. 4 milímetros corresponde a 28 amperes. É a capacidade máxima que esse cabo ele vai suportar, mas lógico que também depende de alguns quesitos. Por exemplo, depende do tipo de isolamento do cabo, ele pode suportar mais ou menos a capacidade nominal de corrente que vai passar por esse cabo, tá? Mas daí é um tema para uma outra aula, ok, pessoal? Os demais cabos aqui a gente percebe que são cabos de 2,5 milímetros. Aqui nesse outro não tem cabo, porque é um disjuntor reserva. E o que está mandando a energia para todos esses cabos, pessoal? É esse pente fase bifásico. Podemos observar que é um pente de 63 amperes. Muito bem, perfeito. Vamos para o próximo passo. Observamos que fora o disjuntor do circuito aqui do chuveiro, o restante está tudo normal, está tudo funcionando. Você vai lá, liga lá o chuveiro novamente. Após ligar o chuveiro com o disjuntor armado, em questões de segundo, assim que esquentar aqui o nosso cabo, os dois cabos fases que estão entrando aqui no circuito de chuveiro, ele vai chegar numa temperatura e o disjuntor vai desarmar. É o papel do disjuntor, afinal, o disjuntor ele também é um dispositivo de segurança. E essa segurança é para proteger o circuito da residência, a instalação da residência. O passo seguinte, pessoal, pega o chuveiro e vai olhar qual é a potência do chuveiro novo que o morador comprou. O chuveiro novo você vai constatar que agora é um chuveiro de 7.500 watts. Um chuveiro de 7.500 watts, pessoal, será que vai suportar? Será que esse disjuntor de 32 amperes vai suportar um chuveiro de 7.500 watts? Sim ou não? O que vocês acham? Quando você fizer as contas, fazendo a divisão de 7.500 watts dividido por 220 volts, nós vamos chegar a um número de 34,909 amperes. Ou seja, a capacidade desse disjuntor é menor que a potência do chuveiro ligado. Então, obviamente, que esse disjuntor ele vai desarmar. Tá? Ele vai desarmar como uma forma de proteger os cabos que são de 4 milímetros. Os cabos de 4 milímetros, eles vão suportar, se você dar uma olhada aí numa tabela, você pode achar essa tabela em qualquer lugar aí da internet, você vai observar que ele vai suportar até 28 amperes. Se esse cabo suporta até 28 amperes, quer dizer que um chuveiro de 7.500 watts vai precisar também de um cabo que suporte uma corrente maior. Correto, pessoal? Como esses dois cabos fases, cada um suporta até 28 amperes a corrente, que é a capacidade máxima
que esse cabo pode suportar, a gente vai ter que também substituir eles por cabos que suportem uma corrente maior, que seja compatível à potência do chuveiro de 7.500 watts. E qual que seria o cabo? Um cabo de 6 milímetros. O cabo de 6 milímetros, ele suporta 36 amperes, correto? 36 e pouquinho. Se ele suporta 36 amperes, então o nosso disjuntor não pode ser um disjuntor também de 32, vai ter que ser um disjuntor de 40 amperes. Estão conseguindo entender até aí, pessoal? Então a gente vai fazer a troca desse disjuntor. Como está sendo utilizado aqui um barramento de pente tipo fase, nós vamos ter que remover esse barramento. Vamos certificar, você deve certificar através do seu aparelho, através do seu multímetro. Você precisa ter certeza que realmente não tem energia aqui na parte de cima dos disjuntores. Então aqui é 0, tá? Então vocês podem fazer o seu trabalho tranquilamente na remoção desse pente fase. Ao remover o pente, pessoal, dá uma rápida análise aí nele, ver se ele tem ponto de esquentamento, se ele tem algum ponto escuro, né, que seja algum vestígio de ponto de aquecimento. Se não tem, vamos utilizar o mesmo barramento de pente fase, ok? Agora vamos tirar os cabos do disjuntor, somente do disjuntor do chuveiro. Os dois cabos já estão removidos. E agora, pessoal, para remover o disjuntor bipolar com uma chave só é muito difícil. Você pode até quebrar aquela trava, que ela é bem sensível, ela quebra facinho. Então vocês podem usar duas chaves de fenda, dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Aí vocês puxam, aí ele sai com facilidade. Mas existe uma chave específica para isso, viu? Para tirar, é uma chave que tipo garfo, que ela vai certinho ali, mas eu não tenho essa chave no momento. Remova o disjuntor, ele está em bom estado, não tem ponto de esquentamento, então ele pode ser reutilizado, ok? Ou você deixa com o morador, ou você negocia com o morador no seu orçamento aí. Agora aqui é um disjuntor de 40 amperes, correto? Eu tenho aqui um disjuntor bipolar de 40 amperes e tenho um outro aqui também da mesma marca de 40 amperes. Não é o disjuntor que vai substituir o velho de 32? Mas vocês conseguem ver a diferença entre um e outro aqui, pessoal, embora sejam da mesma marca? Se vocês olharem mais, se vocês tiverem um olhar mais atento, vão ver que um é de curva C e o outro é de curva B. E agora, qual que eu vou utilizar para ligar o chuveiro? Qual que eu vou colocar nesse quadro de distribuição? Pessoal, vamos lá. O disjuntor que nós vamos utilizar aqui nesse quadro de distribuição para ligar o chuveiro, o disjuntor indicado é o de curva B. Por quê? Porque o de curva B, pessoal, esse disjuntor aqui de curva B, ele suporta uma corrente nominal acima da capacidade dele de 3 a 5 vezes. Aí ele vai desarmar, tipo um curto-circuito. Se der um curto-circuito entre duas fases, ele vai desarmar rápido, tá? Questões de segundo, e desde que essa capacidade seja de 3 a 5 vezes a sua corrente nominal. Diferente do disjuntor de curva C.
O disjuntor de curva C, ele suporta de 5 a 10 vezes a sua corrente nominal, ou seja, ele vai suportar por mais tempo o curto-circuito, tá? Podendo causar um dano à sua rede elétrica, às suas fiações, e depois ele vai desarmar. Então, para isso não ocorrer, nós vamos estar utilizando aí o disjuntor de curva B, próprio para aparelhos que necessita de uma carga pequena, né, para ser acionado, e que está dentro aí das normas aí, no caso aí de chuveiros, lâmpadas e fornos micro-ondas também, viu galera? A gente usa de curva B. Vamos acrescentar aqui sem muita delonga. Isso daí que eu falei é só uma pincelada, tá pessoal? Só para vocês entenderem o porquê que a gente deve utilizar o de curva B. Mas a maioria, que é o mais comum, utiliza o de curva C para todas as ligações, para todas, entendeu? Para chuveiro, forno, lâmpadas, tomadas, motores. A maioria que você vai encontrar aí nos quadros é de curva C. De curva B, dificilmente você vai achar nas lojas, inclusive, as lojas físicas. Mais fácil você achar aí na internet, que foi o caso aí onde eu comprei pela internet. Bem pessoal, fizemos aqui a substituição do disjuntor antigo de 32 por um de 40 curva B, tá? Conforme o que manda aí a norma. E agora vamos precisar substituir os cabos aqui de 4 milímetros. Os cabos de 4 milímetros, nós vamos usar esses daqui, tá galera? São cabos de cor vermelha, mas não se apeguem a essas cores. Um detalhe que eu queria mostrar para vocês, pessoal que está começando agora, é sobre a qualidade da fiação, tá? Esse daqui é da marca Sil, tá? Para mim é uma das melhores marcas. Existem outras também, mas essa daqui é a mais popular, é a mais conhecida. Então, se puderem, compre dessa marca. Existem outras marcas aí que ela tem pouco cobre dentro dele, tem muito isolamento e pouco cobre. Aí você pode vir a ter alguns problemas aí futuro. Galera, como que você vai efetuar a troca aí dos cabos? Você vai pegar um cabo desse, daqui que está lá no quadro de distribuição. Você vai lá onde está o chuveiro, vai desconectar os dois cabos e vai conectar os dois cabos aqui, os dois novos cabos que são de 6 milímetros. Mas não é só isso, a gente está esquecendo de mais um detalhe. Além de trocar o cabo fase, que são dois, você vai ter que trazer mais um cabo. E qual que é esse cabo, galera? Vai ser o cabo de 6 milímetros, que vai ser o cabo terra, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Tem um cabo terra. Esse cabo, ele também tem que corresponder à mesma bitola do cabo fase que vai estar sendo substituído. Então, se os cabos fase é de 6, o cabo terra de proteção também vai ter que ser 6 milímetros. Então, você vai trazer 3 cabos para ligar esse chuveiro. Então, vamos fazer aqui a substituição. Vamos substituir o cabo aqui que é de 4. Lá no chuveiro, pessoal, lá no banheiro, vocês vão fazer a emenda do cabo lá que você vai usar como guia. Esse cabo aqui, pessoal, ele está lá no quadro de distribuição, tá? Então você vai usar esse mesmo cabo como guia para puxar os 3 cabos, tá? Eu aconselho vocês a fazerem a colocar os cabos assim, pessoal, ó, um maior do que o outro, para não ficar muito grosso aqui na ponta e você não ter dificuldade depois para passar no conduíte, tá? Então vamos lá, pessoal, aqui na nossa simulação, tá? Só lembrando, pessoal,
Isso daqui é para quem está começando agora, tá? Para quem já sabe, tira de letra, né? Às vezes acha até monótono essa aula de hoje. Ó, vocês vão puxar aqui assim na simulação, é bem tranquilo, correto? É bem tranquilo de passar os cabos. Aqui chegou os 3 cabos que a gente vai estar utilizando. Que é o cabo fase, 2 cabos fases, que são os 2 vermelhos, mais o cabo de proteção, que é o cabo terra. Pessoal, embora aqui seja uma simulação, isso não quer dizer que não é dessa forma, tá? É uma simulação, mas exatamente assim que deve ser feito. Sabemos que na prática, lá no campo, não é tão simples assim de passar cabos no conduíte. Geralmente esses conduítes são pequenos, são estreitos, são amassados, são entupidos de fio, o passa-fio não entra, você vai ter que usar realmente o cabo que já está lá como guia, e às vezes esse cabo está emendado no meio do conduíte, dentro do conduíte, e ao puxar ele pode arrebentar, aí você já vai ter que quebrar a parede. Isso daí é uma coisa muito comum de acontecer, mas aqui na nossa simulação aqui está dando tudo certinho, beleza? Agora vamos colocar os terminais aqui. Então aqui a gente já está com os terminais, tá, pessoal? A gente já deixou pronto aqui os terminais no cabo, assim também como do cabo terra, são todos cabos de 6 milímetros. E vamos fazer agora a conexão aqui no nosso disjuntor. E agora vamos ligar o nosso cabo de proteção. Tem que ter, viu, galera, o cabo de proteção aí no chuveiro. Além do IDR, que é obrigatório ter no chuveiro. Dispositivo a mais de segurança. E agora precisamos fazer a conexão aqui do mesmo pente que você tirou, o pente bifásico, tá? Um pente bifásico de 63 amperes. Vamos ligar aqui nos nossos disjuntores, sempre se certificando que o disjuntor geral esteja desligado. Aqui para esse pente fase, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Tem que verificar se realmente eles estão tudo certinho dentro da gaveta dos bornes aqui do nosso disjuntor, porque às vezes ele fica fora da gaveta e na hora que você vai dar o aperto, ele começa a oferecer ponto de esquentamento. Prontinho, aqui está ligado. Agora o que você vai fazer? Você vai medir novamente as 2 fases de entrada, 234, 235. Aqui não vai dar nada na parte de cima porque está desligado o nosso disjuntor. Então vamos agora acionar o nosso disjuntor geral. Pronto, agora vocês podem ver que já tem aí 234, 235. Todos eles têm que estar dessa forma se eu medir de 2 em 2, ó. Aqui é a entrada. E agora vamos aqui para a saída. O chuveiro não é 220 volts, galera. Então aqui a nossa corrente é 234. A nossa corrente não. A nossa rede aqui está dando, nosso circuito está dando 234 volts. De 2 em 2 sempre vai dar, tá? Agora se você medir entre fase no barramento de neutro mais uma fase, tem que dar 112, 120. Ó, deu 114 volts. Pessoal, agora que vocês verificaram que está tudo funcionando, pelo menos aqui na parte aqui do quadro de distribuição, antes de você fechar ele, vai lá no chuveiro, você vai ligar o chuveiro, você vai colocar
vai ligar aqui uma das fases. Pode pegar uma das fases. Você vai abraçar aqui, galera, ó. Abraçar uma das fases e pede para a pessoa ligar o chuveiro. Ela liga o chuveiro, você espera um tempo. Aqui na nossa simulação não tem chuveiro, tá, pessoal? Aqui é o imaginário, tá? Ela vai ligar o chuveiro, você espera a medição. A medição aqui tá zerado porque não tá ligado lá. Vai dar tantas correntes que tem que ser abaixo ou próximo de 40 amperes, tá? Tem que ser abaixo ou próximo, mas não mais do que isso, senão o disjuntor não vai aguentar. E nem também os cabos. Perfeito, galera. Desliga. Deixou lá por um período rodando, viu que realmente não tem mais nenhum problema. Fecha o quadro de distribuição. E prontinho, pessoal, aqui está o nosso trabalho pronto. Agora é só você fechar o quadro. De preferência já dá ideia aqui para o morador fazer a identificação desses disjuntores, né, correspondente a cada circuito. Dê essa ideia para ele, porque ele vai gostar dessa ideia. Quanto mais prestativo você for, mais educado, mais ele vai indicar o seu serviço para outros colegas. Então esse serviço aqui, galera, a média é para você cobrar do morador aí de 300 a uns 300 reais. Você pode cobrar aí para fazer a substituição do disjuntor mais a troca aí do cabeamento aí. E galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e também de se inscrever no canal Na Manha do Gato. E até a próxima.